Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, conversando com o padre Guido Motinelli sobre a Carta de São Tiago, né? Ele já ensinou que a Carta de São Tiago foi escrita por Tiago Menor. É uma exortação moral, apenas 5 capítulos, escrito pelo apóstolo de Cristo chamado Tiago, conhecido como Tiago Menor. Escreveu pensando também no ensinamento do Evangelho e dos desdobramentos desse Evangelho aos judeus e também a todos os cristãos. São Tiago Menor, que foi bispo em Jerusalém, líder da Igreja de Jerusalém, foi também personagem importante no primeiro concílio da Igreja, conhecido como Concílio de Jerusalém, que tratou justamente dessas questões, as heresias ou distorções judaizantes, que era aquela dificuldade no início da Igreja primitiva, onde os cristãos estavam ainda discutindo como lidar com as leis judaicas, o que era lícito, válido, necessário que continuasse a partir da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, enfim, o primeiro concílio da Igreja com os apóstolos ainda presentes, como é o caso de São Tiago Menor. E conversamos aqui durante o programa, o Padre Guido estava explicando para a gente, já entrou nesse assunto no finalzinho do bloco anterior, falando sobre um dos temas centrais, né, da Carta de São Tiago, a relação da fé com as obras, né? Ao explicar, Padre Guido, um pouco mais sobre isso, que o senhor já deu uma explicação interessantíssima em poucos segundos no final do bloco anterior, mas para a gente entender um pouco mais, Martinho Lutero, né, o autor da Revolta Protestante, em 1517, não gostava muito dessa Carta de São Tiago. Explica para a gente por quê, porque ao explicar isso a gente entende um pouco mais o que São Tiago quis dizer com esse conceito, a relação de fé e obras. Em primeiro lugar, vamos retificar a palavra não tanto de revolta, mas de reforma protestante, né? Martinho Lutero era um sacerdote alemão, religioso, monge da ordem de Santo Agostinho, monge regular, professor, inclusive, e que, qualificado com tantas dotes, digamos assim, e tantos prestígios, fez questão também de traduzir a Bíblia inteira do original em aramaico, hebraico e grego para o alemão. Ele era alemão. Estamos, meus amigos, no século XVI, um século que se tornou famoso na história da cristandade por tudo o que aconteceu. De um lado, o nascimento de religiões paralelas, que nós chamamos hoje de protestantes, porque manifestaram uma determinada oposição ao valor da tradição e, sobretudo, do magistério da Igreja, acreditando única e exclusivamente no que está escrito, o que está escrito na Bíblia Sagrada, quando nós sabemos que o poder também de ensinar é também do magistério da Igreja, né? Além da Sagrada Escritura. E o que houve? Martinho Lutero quis traduzir a Bíblia para o alemão. Ele defendia o grande valor da fé, que, sem dúvida, Diácono Eric tem a sua grandíssima importância, até o ponto que, a partir do nosso batismo, através da voz dos nossos pais e dos nossos padrinhos, que interpretaram a nossa vontade, nós já fizemos a primeira profissão da nossa fé. Agora, a profissão de fé não é somente um vínculo com uma religião. Significa aceitar plenamente tudo o que esta profissão comporta. Professar um credo significa vivê-lo intensamente através do nosso estilo de vida. Todos somos chamados a alcançar a santidade no pleno respeito do lugar que nós ocupamos na sociedade. Pais de família, diácono, sacerdote, religioso, pessoa consagrada, leigos, etc. E as obras acompanham o nosso dia a dia. Martinho Lutero, pelo contrário, parou muito sobre o valor da fé. Inclusive, há algumas expressões, mesmo em língua latina, que são atribuídas a Martinho Lutero. Pessoalmente, não acredito. Vou dizer também isso. Por exemplo, a expressão
pecca fortiter et crede fortissime, língua latina. Isto é, pode pecar, não se preocupe. O importante é que depois você tenha uma grande fé e o seu pecado é perdoado. Não é bem assim. Talvez, pode ser que o Martinho Lutero não tenha dito isso ao pé da letra, mas é a conclusão que se chega a partir da distorção que ele fez. Exato. E, portanto, ele acabou valorizando muito a fé. Quando ele traduziu esta carta de Santiago, onde no capítulo 2, versículos 6 e seguintes, 6 e 7, Santiago chega a dizer: olha que a fé é importante, ninguém duvida disso, mas se não for acompanhada pelas obras, é morta. Martinho Lutero não gostou desta expressão. Não gostou porque estava indo contra os princípios que ele professava ou queria ensinar. Aliás, desculpe interromper, Padre Guido, por isso que o senhor disse no começo do programa que denominações protestantes não colocam essa carta na lista dos livros lá tido como divinamente inspirado na Bíblia, principalmente os luteranos, que não aceitam, então, a carta de São Tiago, porque há tradições protestantes que está presente. São os luteranos que tiraram esta carta. Certo. E, entre aspas, aproveito para comunicar que a família luterana não permaneceu unida. Hoje são dezenas e dezenas as ramificações luteranas, presentes inclusive até no Brasil. É muito fácil encontrar igreja luterana e igreja de confissão luterana, que não bate com a igreja luterana. É verdade. Por isso é bom ter um conhecimento também destas coisas que estão acontecendo. A família luterana acabou tirando, por ordem de Martinho Lutero, tirando esta carta de Santiago. No parecer dele, esta carta não tinha sido divinamente inspirada. Porque justamente a questão da relação da fé e das obras, né? A obra pressupõe uma ação, né, Padre Guido? Amar, por exemplo, é uma ação, que é uma conclusão lógica de quem aderiu à fé, por exemplo. Então, aí já um bom caminho da gente entender a relação de fé e obras. O senhor explicou no final do bloco anterior, que eu achei sensacional, uma citação do próprio Tiago. O senhor pode repetir aquilo que o senhor falou agora há pouco? O senhor se lembra, Padre Guido, da frase? Da frase, exato. Se você afirma de ter fé, portanto, por favor, eu tenho as obras, ele diz nesta carta. Me mostre a sua fé sem as obras, e eu mostrarei a minha fé com as obras. Agora, Padre Guido, para resumir aqui, já que a gente tem pouco tempo para encerrar o programa, nos principais 5 conceitos protestantes, né? 5 somente, a gente já fez programa aqui em outra ocasião com isso, inclusive com o Dom José Falcão, né? Por exemplo, a sola fide, que é somente a fé, é um conceito justamente que não aceita a relação fé e obras, mas também tem a sola escritura, onde os protestantes só aceitam a autoridade da Sagrada Escritura, desprezando o Sagrado Magistério, desprezando a Sagrada Tradição, que não é o caso que nós católicos fazemos. Mas, Padre Guido, a pergunta que eu falo para o senhor, se somente a fé, ou seja, sola fide, for um conceito real, não tinha que estar presente na sola escritura, na somente as escrituras, para que tivesse lógica? E a pergunta é, está na Bíblia algum lugar escrito que somente a fé é válida? Não, absolutamente. Na Bíblia está escrito exatamente como Santiago afirma, que a fé é válida quando é acompanhada pelas obras. E Jesus mostra, através também da sua didática, a verdade desta expressão. E depois não esqueçamos que a mesma palavra de Jesus, que entrega ao magistério da igreja e ao valor da sagrada tradição o poder de acrescentar e de explicar a Sagrada Escritura, ninguém de nós pode desprezar esta palavra de Jesus. Porque, meus amigos, usamos bem na cabeça, por 30 e mais anos, os apóstolos ensinaram a doutrina sem ter nada nas mãos, nem uma apostila, nem uma preparação imediata como nós fazemos vez por vez, só baseado na doutrina que ouviram diretamente da parte da boca de Jesus.
Foi logo em seguida que a igreja começou a catalogar as cartas, os Atos dos Apóstolos, os Evangelhos, e depois, finalmente, tivemos a voz oficial da coroação deste trabalho maravilhoso, com as traduções também de São Jerônimo, etc. E eis que se apresenta o Antigo e o Novo Testamento numa íntegra, numa fusão total, que até hoje nós chamamos de Sagrada Escritura. Muito bem. Padre Guido, São Tiago também, dentre as suas exortações morais, ele faz uma explicação interessante sobre o controle da língua. Queria que o senhor comentasse para a gente, que é bem legal. É verdade, Diácono Eric, né? No capítulo 3, pode conferir depois em casa, quem sabe, hoje que estamos na parte central da Bíblia, né? Do mês da Bíblia, um minutinho para conferir tudo isso. É na carta de São Tiago. Não esqueça que alguns livros colocam como epístola ou carta, que é a mesma coisa. Se o vosso livro bota a palavra livro de Santiago, é uma editora protestante, certo? Mas o conteúdo é o mesmo. A um certo ponto, no capítulo 3, no versículo 5, veja que expressão que Santiago usa. Acontece com a língua. A língua é um pequeno membro e, no entanto, se gaba de grandes coisas. Observem uma fagulha, como acaba incendiando uma floresta imensa. E mais, uma fonte salgada não pode produzir água doce, no versículo 12, né? Gente, nós acreditamos nestas expressões, como é importante ter um maior controle até da nossa língua, afirmando as coisas de Deus com sabedoria, tantas vezes até com o nosso silêncio. Sabemos que uma vez que nós levantamos uma palavra que não bate com a verdade, custa depois a voltar tudo ao normal. Olha, semana passada todo mundo ficou sem poder fazer nada diante do incêndio que destruiu, né, em poucas horas o Museu Nacional. O Museu Nacional do Rio de Janeiro, 200 anos de história, milhões de objetos, um mais valioso ou precioso do que o outro, olha, em poucas horas se foram. Não temos palavra para fazer um comentário, mas olha, a distância de poucos dias já se pensa. Se tivesse sido organizado talvez um sistema anti-incêndio, olha, eu, às vezes faço esta consideração. O senhor fez uma recomendação de colaborar com esta obra que é de Deus. Olha, é bom que os senhores saibam que, sala por sala, também aqui na Associação do Senhor Jesus, tem o documento do Corpo de Bombeiros, está digamos, habilitado para poder ser usado para transmissão com total segurança. E Santiago aproveita, mesmo não conhecendo os bombeiros naquela época, para dizer e ter sempre um bom controle do uso da nossa língua. Interessante, Padre Guido. Só dá tempo do senhor nos dar a bênção e uma recomendação final para os estudos bíblicos ainda desse mês, quem sabe da Carta de São Tiago. E ainda, Padre Guido, vou botar uma palavrinha aqui, que não deu tempo da gente entrar quando discutíamos sobre fé e obras, para o senhor encerrar a sua recomendação e já nos dar a bênção. É possível, então, Padre Guido, para entender de uma vez por toda a mensagem central de São Tiago, o senhor já nos recomenda, por favor, que a questão da fé e das obras, podemos dizer que as obras não são a causa da salvação, mas, na verdade, são o resultado dessa mesma salvação? É o resultado da fé, são exatamente as nossas obras. É porque é o mesmo Jesus que valoriza as nossas obras como uma verdadeira expressão de fé. Um grande santo nosso latino-americano, Martinho de Porres, chegava a dizer o seguinte: se você é um monge que está indo visitar um pobre coitadinho que está com fome, e você escuta o sino que toca porque é a hora da oração, continua o seu caminho, vai na casa do pobre, porque aquela também é oração. Ela que é uma expressão viva da tua fé, ajudando com um serviço de caridade. Padre, a sua bênção, por favor, Exato. E que seja uma bênção produtiva para que as pessoas estudem bem as Sagradas Escrituras. Desejo tudo isso e, mais uma vez, com esta bênção, eu agradeço pelas orações que vocês fizeram para a minha recuperação.
Quero também estar presente espiritualmente na cidade de Teófilo Otoni, ao lado de Dona Cristina, que perdeu ontem o esposo, Roberto, foi sepultado hoje, que possa receber na pátria do céu a recompensa por tudo que ele fez de bom. Um abraço especial para as irmãs concepcionistas franciscanas de Piratininga. E a todos vocês, prezados amigos, a bênção em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém, Padre Guido, obrigado. Nós que agradecemos a Deus pela sua recuperação, o senhor está de volta aqui conosco, agradecemos a sua disponibilidade. Foi bom ter conversado sobre mais um tema bíblico com o senhor, que o senhor domina muito o assunto, é sempre uma riqueza. Mas esperamos o senhor em outras ocasiões, com calma, respeitando a sua recuperação, né? Mas aguardamos o senhor em outras oportunidades nas próximas semanas, se Deus quiser, né? Agradecemos aos nossos amigos telespectadores, né? E lembramos, você pode curtir a página do programa Eclésia lá no Facebook, que é uma maneira da gente continuar a propagação do nosso trabalho também através das redes sociais. É simples, você procura por Programa Eclésia lá no Facebook, facebook.com/Programa Eclésia, está aí no seu vídeo. Curta a nossa página. A gente coloca diversos trechinhos dos nossos programas que já foram exibidos lá no Facebook. Esse certamente estará nos próximos dias. E os programas, todos eles, os programas completos, você continua assistindo no portal da Rede Século XXI, rs21.com.br, que é o portal aqui da Rede Século XXI, /Eclésia, né? Lá todos os programas também estão disponíveis, o portal da Rede Século XXI, a nossa página do programa Eclésia. Não deixe de acessar e divulgar. E na semana que vem a gente continua com algum outro assunto interessante de catequese da nossa fé católica. Desejo a todos uma boa semana. Até semana que vem, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.